Fala aí, galera! Bom dia, primeirão! Hoje, aula nova, matéria nova. Se liga aí que a gente está começando uma matéria. É bem legal e vou te dizer que tu depende muito do assunto que a gente vai falar aqui. Aliás, tu não, todos nós. A sociedade, olha que loucura, a sociedade moderna depende muito de uma coisa bem antiga, a agropecuária. Agricultura misturado com pecuária. Hoje, popularmente, até está virando popular o termo agrobusiness. Ou seja, nós precisamos do negócio que virou a agricultura e a pecuária. Porque senão, como é que a gente comeria? E não é só comer, né, galera? Um monte de coisa hoje industrializada vem, na verdade, da agricultura. Porque, na real, foi a agricultura que possibilitou a existência do mundo como nós temos hoje, das cidades e, consequentemente, da indústria. Então, vamos lá. Hoje, Brasil Agropecuária. Pega o teu caderno que tem umas coisinhas para tu anotar ali. Tá bem tranquilo. Vamos juntos. Vou compartilhar com vocês a aula aqui. Então, se liga aí, galera. Abre o olho, vamos junto. Olha lá, vamos compartilhar aqui. Vamos fechar aqui o negócio do Teams. Vamos abrir aqui o PowerPoint que já está aqui. Olha só, tem esse primeiro map, esse primeiro mapa que está aí, sobre, né, a distribuição, basicamente, das atividades agropecuárias no Brasil. Então é lógico, né, galera? Vocês já devem ter ouvido que o Brasil é um grande produtor de grãos, um dos maiores do mundo, e a safra do Brasil 2018, 2019 e 2020 vem batendo recordes e já tem previsão para que a 2021 bata outro recorde. O Brasil é um grande produtor de grãos, o Brasil produz muitas culturas, o Brasil é um país imenso, né? Com o nosso tamanho, com a nossa posição, nós temos uma variedade enorme de solos, de tipos climáticos, então isso possibilita que a gente plante muito. A gente também tem monoculturas, também tem muitas pastagens para criação de gado bovino. O gado bovino, o Brasil tem o maior rebanho do mundo comercialmente falando. A gente só perde em número de bovinos para a Índia, mas aí a Índia não vale, né? Porque lá a vaca é sagrada, beleza? Claro, aqui também tem as áreas de florestas, ainda temos, graças a Deus, e lógico, muito extrativismo também. Então, se liga nesse mapa só para te dar uma geral das atividades agropecuárias do Brasil. E agora vamos pensar nas características gerais, beleza? Vamos para as características gerais da agropecuária brasileira. Vamos lá. Isso aí é bom tu botar no caderno, hein? Bota no caderno isso. Primeiro, possui muitos contrastes. Primeira coisa que eu queria que tu gravasse: a agropecuária brasileira é de contraste. Ela é, ao mesmo tempo, desenvolvida em muitos aspectos e, em alguns pontos, atrasada. Então, nós convivemos no Brasil com lavouras, com criação de gado, criação de ovinos, né, ovelhas, de alto nível, e também convivemos com lavouras, criação de gado e de ovelhas de baixo nível, né, muito atrasadas ainda. Mesmo assim, tá? 6% do produto nacional bruto sai da agropecuária clássica, assim, né? E aqueles, se a gente considerar toda a cadeia agroindustrial, chega a 38%. Veja bem, a cadeia agroindustrial, só para tu entender a diferença da cadeia industrial para agricultura simples, por exemplo, a agricultura simples, o cara plantou o morango e te vendeu na feira. É o básico, 6% seria se considerar só até aí. Agora, o cara plantou o morango e desse morango foi para uma empresa, fabricou uma calda de morango que vai ser vendida para uma empresa que usa essa calda noutra coisa. Então aí já passou por um nível de industrialização maior. Se pensar nisso, chega a 38% do PIB, do Produto Nacional Bruto. Aí, digamos, é muito, né, galera? Se pensar em quase 40%, beleza? 20% da população economicamente ativa está ligada ao setor da agropecuária. E olha que legal essa informação. Foi o único setor da economia que não encolheu durante essa pandemia. Pelo contrário, na média, desde o começo, cresceu 6%. É aquela coisa, né? Nós em casa passamos a comer foi mais, né?
6%. Você que está em casa, você percebe, né? É o tempo todo você procurando uma coisinha para comer, e isso multiplica isso por 200 milhões de pessoas, pelo menos, né? Que moram em casas. Estou considerando aí, o Brasil tem 211 milhões de pessoas. Estou considerando que talvez algumas morem, talvez no trabalho, né? Fiquem em outros pontos. Mas imagina as pessoas que estão em casa o tempo todo e que, graças a Deus, a maior parte do brasileiro tem acesso à alimentação, graças a Deus. É lógico que existe muita gente que não, mas mesmo assim o setor agropecuário foi o que mais cresceu, mesmo na pandemia. Foi o único, aliás, que não encolheu, beleza? Então grave isso aí, põe isso aí no teu caderninho. Agora, vantagens e desvantagens do Brasil no setor da agropecuária. Vamos lá. Primeiro as vantagens, vamos falar primeiro do lado bom. O Brasil tem solos bons, de média fertilidade natural. Não é uma alta fertilidade, não são solos excelentes, mas são solos bons, de média fertilidade. Vasto território. Nosso território tem 93% em área tropical e 7% em área sub, o que dá um balanço legal para tu plantar um monte de coisas. Um relevo que facilita, né? Vários tipos de planície, ou ao nível mais próximo do nível do mar, ou mesmo em áreas um pouco mais altas, eu tenho os planaltos, né? Que são literalmente o que o nome diz, um plano alto. Então, no Brasil, tem áreas boas para plantio. O Brasil não é cheio de montanhas pontiagudas que dificultaria o plantio, beleza? A maior parte dos nossos climas são úmidos. A maior parte, exceção ao clima semiárido do sertão nordestino, que mesmo assim, irrigado, se trouxer água, dá para plantar muita coisa boa, beleza? Então, o Brasil é sim um país que tem boas condições para o setor agrícola e pecuário. E além de tudo, o Brasil tem excelentes centros de pesquisa. Estou citando aqui o centro mais conhecido, que é a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, a Embrapa. Se você nunca ouviu falar dela, com certeza vai ouvir daqui para frente. Estou lhe abrindo os olhos para isso. A Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária é top. O Brasil tem uma empresa muito boa, nível internacional. A Embrapa faz pesquisas de primeiro mundo e consegue resultados excelentes. Essas são vantagens. Mas é lógico que nós temos desvantagens, infelizmente, como tudo nessa vida. Vamos lá? Desvantagens. Ainda falta mais apoio aos pequenos e médios agricultores por parte dos bancos e dos governos. Percebe que eu coloquei o ainda falta. Por quê? Porque existe bastante, mas poderia ter mais. O Brasil, comparado com alguns países, ainda precisa apoiar mais o seu agricultor. Tá? Mas dizer que não apoia, também não posso dizer. Dizer que o agricultor brasileiro está jogado às traças, também é um pouco faltar com a verdade. E não é desse governo, nem do outro anterior e nem do outro anterior. É de décadas já. O Brasil tem, sim, programas de apoio para os seus agricultores, microagricultores. Então, já de tempos, né? Não é desse ou daquele governo, já faz bastante tempo e tem continuado. Mas poderia ser maior esse apoio. Essa que é a verdade. Beleza? No caso da segunda, a segunda frase aí, o protecionismo praticado por alguns países em relação a produtos brasileiros tem um pouco a ver com essa coisa do governo. Em alguns países, os governos apoiam muito os seus agricultores a ponto de não deixar que produtos estrangeiros entrem muito barato para competir com o produto lá do próprio produtor. Então é um protecionismo, o que às vezes no Brasil aqui não acontece. Beleza? Então, precisaria dar uma melhorada nisso. Outra coisa fundamental, as duas últimas são fundamentais. A logística no transporte. Estradas ruins, portos lotados, falta de estrada de ferro, que aí seria muito mais barato para transportar. Ou seja, o transporte do alimento no Brasil é praticamente todo feito por estradas. E aí, galera, a estrada sai caro. Isso deixa o alimento caro, isso complica para vender mais fácil. Isso, lógico, é ruim para quem planta, para quem, né, para carne também, lógico, para quem cuida de animais, porque a logística para transportar é ruim. E a logística para armazenamento. Às vezes, quando o Brasil tem grandes produções, tem que já correr para vender o mais barato possível, às vezes, porque não tem onde armazenar. É mais ou menos assim, ó. Pô, o cara tá produzindo um monte de arroz, um monte de soja, um monte de milho. Tá aí agora.
Se eu colher tudo, eu não tenho onde armazenar, porque a logística para armazenamento nos portos, por exemplo, é ruim. E aí fica complicado, acaba tendo que vender muito barato para desovar, né? Porque não tem onde guardar, às vezes por 15 dias, 20 dias, para esperar balancear o preço, né? Então isso para o setor agropastoril são problemas que a gente pode ver. Beleza? Fizemos um apanhado geral, a gente vai falando mais isso durante a semana que vem, nas aulas da semana que vem a gente vai comentar um pouquinho mais isso, inclusive na segunda-feira. Valeu, primeirão? Tranquilo? Ó, é um setor que a gente precisa muito, a agricultura. Nós, vou fechando aqui enquanto vou falando, nós precisamos demais do setor agrícola, galera. Você não pode deixar de sempre reverenciar o setor agrícola. Beleza? Tranquilo? Galera, grande abraço. Se cuida aí. Tamo junto. Valeu? Vamos parar a gravação e um abração para todos nesse dia 15 de outubro. Valeu, galera. Beijo!